Bom dia, esta é a 14ª edição do Fórum 20 anos, 20 temas. Estamos na véspera do Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, que se assinala amanhã, 28 de setembro, e por forma a marcar este dia, no âmbito dos fóruns temáticos 20 anos, 20 temas, vamos abordar os direitos e deveres dos utentes, inteligência artificial e ética, com a participação especial da professora doutora Sandra Passinhas. Os fóruns da Entidade Reguladora da Saúde são um espaço de partilha de informação, de esclarecimento de dúvidas e, como esta é uma emissão aberta, não tem restrições e qualquer pessoa pode colocar perguntas através da utilização da caixa de comentários ou através de vídeos enviados para a página da Entidade Reguladora da Saúde. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da Entidade Reguladora da Saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. A este propósito da submissão de vídeos, compete-me esclarecer que temos recebido alguns vídeos, mas não os temos emitido porque não cumprem os requisitos, pois os vídeos devem ser no âmbito do tema que se está a debater ou serem perguntas e não explanações de situações. Nesses casos, não os podemos emitir. Antes de prosseguirmos por imperativos legais, também importa referir que estes fóruns são gravados para que sejam posteriormente visualizados na página da ERS. Quem submete as perguntas deve ter em conta que autoriza a exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que temos sempre cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. Como eu já disse, o tema do fórum de hoje é Direitos e Deveres dos Utentes, Inteligência Artificial e Ética. Este é um assunto que tem merecido a atenção da Entidade Reguladora da Saúde, por isso passo a palavra ao Dr. António Pimenta Marinho, Presidente do Conselho de Administração da ERS. Bom dia, muito obrigado pela participação de todos. Um agradecimento especial à professora Sandra Passinhas pela sua participação neste fórum. A inteligência artificial está nas nossas vidas e está, em particular, também na saúde. Hoje abordaremos o tema da relação médico-doente, mas a inteligência artificial é uma preocupação transversal a toda a entidade reguladora da saúde e estamos a desenvolver várias iniciativas neste âmbito que continuarão nos próximos tempos. Hoje falaremos sobre uma das vertentes, que é a efetiva proteção dos direitos dos utentes, as questões éticas que se colocam à utilização da inteligência artificial, muitas vezes que não damos por ela no dia-a-dia, e, portanto, esta é uma das partes, uma das vertentes que nós desenvolveremos durante os próximos tempos. Portanto, um agradecimento pela participação e espero que tenham um bom fórum. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Para nos contextualizar, hoje tenho a companhia neste fórum do António Ferreirinha, do Departamento do Utente, e do Guilherme Soares, do Departamento de Registro e Licenciamento, que têm analisado este tema. Por isso, passo-vos a palavra. Obrigado, Vítor. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar-te, assim como de endereçar os meus cumprimentos a todas as pessoas que estão a assistir à nossa transmissão
quer seja através do nosso sítio eletrónico, quer seja através das restantes plataformas, e aproveito também para saudar mais esta iniciativa da ERSE. E é verdade, como o Sr. Presidente teve também a oportunidade de dizer, o estudo desta realidade é já um trabalho que temos vindo a desenvolver e a acompanhar na ERSE, e este fórum trata-se de mais uma iniciativa que consideramos muito importante para o reforço da informação e da literacia sobre direitos e deveres, e desta vez abordando um tema que alia, por um lado, os direitos dos utentes, cuja garantia compete à ERSE, nos termos dos seus estatutos, à inovação, que é representada pela utilização da inteligência artificial na prestação de cuidados de saúde. De todo modo, cumpre também salientar que a inovação não é só um dos aspectos que está inserida no tema deste fórum, mas também a própria estrutura do fórum de hoje é inovadora. E é inovadora porque trazemos até este nosso espaço de discussão, de diálogo e de partilha a perspectiva de uma figura relevantíssima da Academia e das Ciências Jurídicas, cuja apresentação eu deixarei a cargo do Guilherme, em consideração pelas suas memórias de antigo aluno. António. Pronto, temos connosco a professora doutora Sandra Passinhas, que é doutorada pelo Instituto Universitário Europeu e pela Universidade de Coimbra. É professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde exerce atualmente as funções de subdiretora, foi minha professora também. Associada do Centro de Direito Biomédico e diretora executiva do Centro de Direito do Consumo da Universidade de Coimbra. É representante portuguesa no Comitê dos Serviços Digitais e no Grupo Perito do Regulamento Europeu dos Serviços Digitais, membro do Conselho Médico Legal, é coordenadora da Universidade de Coimbra no projeto Julia Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence, e, portanto, temos todo o gosto em ter connosco tal relevante académica que conhece subejamente este tema e que estamos cá essencialmente para aprender. Por isso, passo agora a palavra à professora doutora Sandra Passinhas. Muito obrigada. Eu gostaria, em primeiro lugar, na pessoa do Sr. Presidente, de cumprimentar a ERSE e toda esta equipa com quem temos vindo a conversar nos últimos tempos sobre estes temas. Em especial, se me permitem, com relação ao Dr. Guilherme e à doutora Ana Sofia, porque efetivamente foram meus antigos alunos. Há muito pouco tempo, dizemos, e naturalmente também um cumprimento a todos os senhores auditores. Em última análise, é para eles que estamos a trabalhar e é para eles que vai esta reflexão que hoje vos trago. Eu, quando fui desafiada para falar sobre os direitos e os deveres dos utentes, nesta matéria específica que sofre influência da inteligência artificial e que comporta desafios éticos muito importantes, pensei que a primeira nota que eu deveria deixar é que nós já estamos a falar do presente. Nós não estamos a falar de algo que há de vir, de algo que podemos esperar no futuro, mas nós estamos a falar efetivamente de algo que é hoje uma realidade. E é uma realidade a vários níveis, se me permitem, a vários níveis. Eu penso que perpassa tudo tem a ver com a saúde, todos os elementos têm a ver com a saúde, embora hoje me vá focar especificamente nos direitos e nos deveres dos utentes. De facto, a Organização Mundial de Saúde, já o disse. Eu tenho aqui um slide, eu peço ajuda com os técnicos que me estão a orientar, porque eu não consigo ver o slide, portanto pedia, se fosse possível, não sei se depende de mim, se conseguíamos, de facto, muito bem, muito obrigada, agradeço imenso. E, portanto, a própria Organização Mundial de Saúde disse muito recentemente que, em 2023, que de facto hoje as alterações na prestação dos cuidados de saúde já são uma realidade, elas permitem, e vejam as vantagens, eu começo pelas vantagens, reforçar a prestação de cuidados de saúde, sobretudo para as populações ou para as comunidades em que essa prestação hoje apresenta maiores dificuldades. Ela permite desenvolver
uma atividade importante ao nível dos serviços públicos e da vigilância da saúde pública. Ela é importante na investigação, ela é importante na própria gestão do sistema de saúde, e ela é também importante, aquilo que nos interessa hoje especialmente, na prestação dos cuidados de saúde, na relação entre o médico e o doente. E, portanto, nós hoje temos, de facto, esta consciência, e é muito importante que partamos daqui, sobretudo para evitar discussões que eu diria quase espúrias sobre o que é que pode ser o futuro da inteligência artificial. De facto, a inteligência artificial hoje ajuda na precisão do diagnóstico, ajuda na eficácia da terapêutica, ajuda na prevenção, ajuda no ensino e na formação, ajuda na investigação. Eu fui deixando, vou trazendo aqui algumas notas, está bem, de alguns sites que eu penso que são interessantes, e depois, se tiverem interesse em desenvolver este ponto. Eu pensei que não devia trazer para aqui, para esta formação, porque não é o objeto dela, para esta sessão, porque não é o nosso objeto de debate hoje, as várias técnicas que são utilizadas. Mas todos nós temos consciência, por exemplo, ao nível do diagnóstico, a evolução que tem sido feita na radiologia, como pacificamente se aceita que a inteligência artificial produz um melhor serviço na análise radiológica do que um ser humano. Portanto, é só um exemplo, mas facilmente encontrarão todas estas explicações noutros contextos e noutros materiais. É óbvio que a inteligência artificial traz riscos. Isso também é algo que é absolutamente reconhecido e com que nós temos de lidar. Verdadeiramente, estamos num ponto de evolução em que não sabemos muito bem o que é que aí vem. Estamos a trabalhar, de certa maneira, na incerteza e no risco. Muitas vezes nós não percebemos o que é a inteligência artificial, assistimos a alguma confusão de conceitos. Muitas vezes também não sabemos até onde é que pode ir a inteligência artificial, ou normalmente não sabemos até onde é que pode ir a inteligência artificial, e depois lidamos com as próprias dificuldades do sistema. E quais são essas dificuldades? Falta de transparência, a black box, designadamente, não é? A própria concepção do sistema, o próprio desenvolvimento do sistema. Nós estamos a trabalhar com sistemas que aprendem de uma maneira que a inteligência humana não consegue aprender. Conseguem digerir uma quantidade de dados que nós não conseguimos digerir, e, portanto, há aqui um problema grande que diz respeito à falta de transparência. Depois, a eventual questão da discriminação. O output da utilização da inteligência artificial pode ser discriminatório, e nós aqui damos aqui algum destaque a este ponto, porque efetivamente já houve situações em que o output foi considerado discriminatório. Isto tem a ver com o facto de nós vivemos numa sociedade que naturalmente discrimina, os humanos discriminam por variedíssimas razões, e os dados que chegam ao sistema de inteligência artificial são dados que vão enviesados, e, portanto, o produto que resulta da utilização da inteligência artificial é também ele enviesado. Depois temos a questão da reserva da vida privada, e a reserva da vida privada, eu podia usar aqui a expressão privacidade, e tem muito a ver com a utilização dos dados e com a exposição dos nossos dados de saúde, que levantam problemas que verdadeiramente são problemas assustadores. Nós cedemos os nossos dados voluntariamente, e cedemos muitas vezes sem pensar efetivamente naquilo que estamos a fazer. Eu conto-vos um caso pessoal. Eu fui a uma consulta de dermatologista pela primeira vez numa clínica, e perguntaram-me coisas como o meu estado civil e a minha profissão, que, vejam, são dados que não têm necessariamente importância nenhuma para o meu dermatologista. E, portanto, nós vivemos nesta cultura de recolha de dados e de cedência de dados, muitas vezes sem percebermos que, de
facto não temos de o fazer porque não é necessário que o façamos, mas isto é potenciado pelo mundo digital. Muitos de nós temos um smartwatch que controla os nossos passos, controla o nosso sono, temos anéis, temos. Portanto, nós voluntariamente transmitimos muitos dados relativos à nossa saúde. E isto vai permitir a quem tratar estes dados, e se tratarem estes dados, vai permitir, de facto, depois que haja modelos, que haja previsões que podem ser usados no tratamento da saúde. Se isto é bom ou se isto é mau, é como tudo, depende da utilização que vier a ser feita. E depois temos a questão da autonomia, e na autonomia o risco, eu vou sempre falar, vou tentar sempre falar das duas perspectivas. Naturalmente, a perspectiva do doente, como é que o doente vai exercer a sua autonomia, como é que ele vai consentir, que informação é que ele precisa para um consentimento. Nós hoje temos a medicina dos 4 Ps, não é? E o último P acrescentado foi a medicina participativa, em que se espera que o doente tenha uma postura ativa, mas de facto o doente que está numa situação de vulnerabilidade precisa de gerir mais informação, precisa de ter mais, estar mais esclarecido para um consentimento informado. E aqui nós podemos já perguntar, e eu não vou responder agora, vou responder, falaremos depois em debate, se houver oportunidade, se, por exemplo, o doente precisa de saber que o médico recorreu a um sistema de inteligência artificial para fazer o diagnóstico. Se ele precisa de saber que o médico pediu ajuda a um sistema de inteligência artificial para determinar a melhor terapêutica para aquele caso. Será que o doente tem direito a esta informação? Será que o doente pode exigir que o médico não recorra a um sistema de inteligência artificial? Ou, pelo contrário, pode exigir que o médico siga as recomendações de um sistema de inteligência artificial? E agora, daqui passo para um outro ponto, que é a autonomia do médico, porque o juízo clínico, em última análise, deve ser dele. E, portanto, o médico deve ter sempre a possibilidade de seguir o que lhe diz a inteligência artificial, o sistema de inteligência artificial, ou de rejeitar aquela proposta, e aqui quando eu digo proposta já vai íncito em si uma tomada de posição da inteligência artificial. E será que o doente pode exigir que o médico não se desvie da terapêutica recomendada? Portanto, tudo aquilo que nós temos vindo a estudar e que hoje é consolidado na relação entre médico e doente, pode naturalmente ser posto eu não diria ser posto em causa ou estar em risco, eu diria que vai estar sujeito a uma nova formatação nos tempos que se avizinham. Naturalmente, e nós também vamos falar um bocadinho de ética, naturalmente que há muitos instrumentos de soft law que já levantaram os problemas éticos criados pela inteligência artificial, ou que se prevê que venham a ser criados pela inteligência artificial. E eu trago-vos aqui da OCDE, tanto as recomendações em geral sobre a inteligência artificial, 2019, o grupo de peritos de alto nível da União Europeia, que também criou orientações éticas para uma inteligência artificial de confiança, é a grande palavra, é o grande adjetivo da União Europeia para a inteligência artificial, que traz em si um pedido, uma reclamação sobre aquilo que deve ser a inteligência artificial, e as recomendações éticas, da ética e da inteligência artificial da Unesco 2022. No âmbito específico dos cuidados de saúde, eu recomendaria também as recomendações referiria as recomendações do Conselho da Europa de 2022 e recomendaria também, peço desculpa, estou aqui a mexer, e recomendaria também da Organização Mundial de Saúde as recomendações relativamente à regulamentação da inteligência artificial e, no plano nacional,
o livro branco do CNEV, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é um documento recente, de maio de 2024, e é um documento que, de grande qualidade, se me permitem. São instrumentos de soft law, o que significa, para os não-juristas que nos estão a seguir, que não são juridicamente vinculativos, mas a verdade é que eles criam um quadro de valores e um quadro de exigências éticas que as entidades que depois vão regular a inteligência artificial seguem e sobretudo, eles tiveram a função de criar um consenso em volta daquilo que deve ser a inteligência artificial e, sobretudo, os limites para a inteligência artificial. O que é que se pede a nós, juristas? Bem, a nós, juristas, pede-se que indaguemos o impacto da inteligência artificial nos direitos fundamentais e que encontremos um equilíbrio entre aquilo que é a procura da inovação e as exigências relativas à procura da inovação, que é benéfica, a ciência é positiva, é algo que é bom para o cidadão e, portanto, ele deve beneficiar das evoluções, da evolução científica, mas, ao mesmo tempo, assegurar tanto, a tal efetiva proteção dos direitos e liberdades, especialmente aqueles que estão ligados à dignidade humana, à vida privada e ao acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, este é o papel dos juristas e é um papel naturalmente eticamente contextualizado. Dizia que nós temos foram surgindo nos últimos 5 anos, vejam, vários instrumentos de soft law que já têm em si, incitam uma preocupação ética forte, mas nós hoje temos direito positivado. Também para os não-juristas, hard law, o direito positivado, é aquele direito que é vinculativo. E desde logo em Portugal, nós temos a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Ética Digital, que tem um artigo 9º dedicado ao uso da inteligência artificial e ao uso dos robôs, e diz-nos que a utilização da inteligência artificial deve respeitar os direitos fundamentais e garantir um justo equilíbrio entre os princípios da explicabilidade, transparência, mais uma vez, segurança, transparência e responsabilidade, que tenda às circunstâncias de cada, digamos, caso concreto, que é verdadeiramente de cada utilização de um sistema de inteligência artificial. Na verdade, diz-se aqui, e este é um argumento importante para nós depois discutirmos a relação doente-médico, se as decisões com impacto significativo na esfera dos destinatários devem, e que sejam tomadas mediante o uso de algoritmos, devem ser comunicadas aos interessados. Portanto, esta necessidade de o interessado saber que está a ser ele próprio beneficiário, vou dizer estes termos, usar estes termos da utilização da inteligência artificial. Se nós temos este documento, que é esta Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que é um documento, digamos, quase de enquadramento e de estabelecimento de princípios, de 2021, foi agora, muito recentemente, em junho deste ano, aprovado o Regulamento da Inteligência Artificial da União Europeia. É um regulamento que vincula todos os Estados-membros, ou melhor, aplica-se diretamente nos Estados-membros, sem necessidade de transposição, e, portanto, é o grande instrumento normativo na Europa, com força vinculativa neste momento, para regular a utilização da inteligência artificial. Este regulamento é aplicável a partir do dia 2 de agosto de 2026, embora em algumas situações tenhamos um prazo de transposição inferior, isto que se prende sobretudo com a necessidade de criar meios logísticos para a aplicação plena. Vai acabar por determinadas práticas e essas práticas também vão deixar de ser possíveis a partir de 2025.
a partir de agosto de 2025. Portanto, temos aqui estas aplicações intervaladas, digamos assim, como ponto de referência eu mantinha o mês de agosto de 2026. Este regulamento da inteligência artificial, e de facto é muito recente, é um regulamento que visa ao que aborda a inteligência artificial de forma positiva. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Embora depois venha a desenvolver uma abordagem baseada no risco, assume-se claramente como um instrumento normativo que visa promover o desenvolvimento da inteligência artificial e que visa promover a sua colocação no mercado. Então, a Europa quer manter-se na primeira linha da utilização da inteligência artificial. O que depois delimita a utilização da IA é precisamente a conformidade que ela deve ter com os valores da União, designadamente ser uma inteligência artificial centrada no ser humano e ser uma inteligência artificial de confiança. O que se procura com este regulamento é precisamente isso, é precisamente que a inteligência artificial seja de confiança e estabelecem-se os requisitos necessários para que ela seja de confiança e que ela seja sempre centrada no ser humano. Isto é importante, naturalmente, como princípio, como statement, como ponto de partida, mas não antecipo que em certas situações, sobretudo nas situações limite, situações de borderline, não possamos sempre referir o que é uma inteligência artificial centrada no ser humano e em que ser humano. Portanto, peço-vos que entendam estes objetivos que aqui são fixados efetivamente como pontos de partida. A saúde, naturalmente, é sempre um campo que surge em destaque na utilização da inteligência artificial, e mais uma vez eu pus aqui a azul, vejam, no lado dos benefícios económicos, ambientais, sociais, etc. Portanto, a utilização da inteligência artificial na área da saúde é vista como uma uma utilização benéfica em si, naturalmente depois pode gerar danos e o conceito de danos também é um conceito muito amplo, podemos estar a referir-nos a danos físicos, psicológicos, sociais ou económicos, portanto a União Europeia em contrapartida, faz aqui o balanço destes dois desequilíbrios, digamos assim, e conclui que a inteligência artificial deverá, tanto manter este cariz de tecnologia centrada no ser humano e com o objetivo último de aumentar o bem-estar humano. Em termos de regulamentação, em termos do regulamento da inteligência artificial, nós temos aqui uma novidade que é uma novidade muito importante, que tem a ver precisamente com o facto de haver uma definição do que é um sistema de inteligência artificial. Eu tenho até agora, nestes minutos em que estive a falar para os senhores auditores, eu nunca defini o que era a inteligência artificial. E foi um bocadinho, e foi voluntário. E foi voluntário porquê? Porque há de facto muitos conceitos de inteligência artificial, eles não são totalmente uniformes, e o próprio regulamento veio adotar um conceito que não era o da proposta do regulamento. Então, houve aqui uma mutação, uma evolução no conceito de inteligência artificial que não se confunde com o conceito de utilização de algoritmo. Portanto, nós podemos ter situações em que o algoritmo é utilizado, em que há a utilização de um algoritmo, mas hoje essa utilização é claramente excluída do conceito de sistema de inteligência artificial. Porque ele exige o quê? O artigo 3º, número 1 do regulamento, exige que seja um sistema baseado em máquinas, concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis, portanto pode ser mais ou menos autónomo, dito de outra maneira, pode prescindir mais ou menos da intervenção humana, tem que apresentar uma capacidade de adaptação após a sua implantação e que para objetivos explícitos ou implícitos, portanto não têm a ser objetivos apresentados previamente por quem utiliza este sistema, e com base nos dados de entrada que recebe, infere
a forma de gerar resultados, tais como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Portanto, nós temos aqui um sistema que inserido em máquinas, como vos disse, com níveis de autonomia variáveis e tem que apresentar capacidade de adaptação após a implantação. E, portanto, nós temos sempre, para termos um sistema de inteligência artificial que caiba no regulamento da inteligência artificial, nesta regulamentação que vamos falar a seguir, é necessário que haja aqui uma machine learning. Deep learning, tem que haver um learning, tem que haver uma capacidade de aprendizagem. E de facto, se me permitem, eu penso que esta é a definição mais rigorosa e fiquei de alguma maneira satisfeita intelectualmente que o regulamento da União Europeia tenha tido este cuidado, porque desde logo clarifica o conceito de inteligência artificial e quando clarifica o conceito, quando clarifica a realidade a que se aplica ao regulamento, ajuda-nos a todos a percebermos a medida da intervenção que é necessária. Portanto, temos um conceito de sistema de inteligência artificial que o legislador europeu distinguiu dos modelos de inteligência artificial de finalidade geral, que são, no fundo, modelos que têm uma generalidade significativa e que podem ser utilizados em vários sistemas de inteligência artificial. Estes modelos são normalmente muito complexos porque eles trabalham uma grande quantidade de dados e, portanto, o perigo também pode vir daí, portanto, precisam de um regime especial e o regulamento também traz este regime especial. Vejam que um modelo de finalidade geral tem que trabalhar pelo menos com 1.000 milhões de parâmetros. Portanto, estamos a falar de sistemas muito, ou de modelos muito de interferência muito significativa. O regulamento de inteligência artificial é um regulamento que segue uma abordagem baseada no risco. Não era a única possível, poderíamos ter tido outra abordagem, mas de facto o legislador europeu seguiu esta metodologia, digamos assim. Portanto, o que é necessário é determinar quais são os riscos que resultam do sistema. E esta pirâmide é uma pirâmide que de facto é da própria Comissão, e de facto nós podemos ter riscos mínimos, e o regulamento não se preocupa com esta inteligência artificial. Nós podemos ter, que é aquela, por exemplo, que nós podemos ter num sistema como o YouTube, por exemplo, que nos faz, que aprende com os nossos gostos e que nos faz sugestões de músicas ou de vídeos. Portanto, nós temos de ter riscos que são negligenciáveis, digamos assim. Podemos ter riscos limitados e, de facto, se nós temos perante um sistema de inteligência artificial de risco limitado, o que se exige é o legislador europeu chama a obrigação de transparência. Eu confesso-vos que não é verdadeiramente transparência que está ali em causa, não gosto muito da expressão, tem a ver com informação. Não é transparência, normalmente associamos à black box e ao próprio funcionamento, à concepção e funcionamento do sistema de inteligência artificial. É informação ao utilizador, no sentido de ele saber que está a ser, já no âmbito da influência de um determinado sistema. E depois temos os sistemas de inteligência artificial já de risco elevado e os sistemas de risco inaceitável. São aqueles que nos interessam. Todo o regulamento europeu, eu faço aqui esta ressalva, é um regulamento que segue as orientações éticas para a inteligência artificial de confiança, que há pouco vos falei sobre o grupo de peritos de High Level Expert Group da inteligência artificial. E, portanto, estes peritos em 2019 estabeleceram 7 princípios éticos para a utilização da inteligência artificial e esses princípios foram todos consagrados no Regulamento da Inteligência Artificial, no Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, e eu diria que foram consagrados não com princípios éticos, mas a regulamentação apresentada
visa concretizar esses princípios éticos que deixam de ser meras orientações e passam a ser exigências legais, designadamente do que diz respeito à supervisão humana, à solidez técnica e segurança do sistema, à privacidade e à governação de dados, à transparência, à diversidade, não discriminação e equidade, ao bem-estar social e ambiental e à responsabilização. E fiz um slide em que desenvolvo cada uma destes princípios, depois se tiverem interesse para uma visão mais aprofundada. Portanto, dizia eu que retomava o regulamento, portanto, que temos práticas, temos sistemas de inteligência artificial de risco limitado, temos sistemas de inteligência artificial de risco elevado e depois temos as práticas de inteligência artificial proibidas. Nos sistemas de risco elevado, e eu peço desculpa porque penso que tive aqui uma falha no meu PowerPoint, mas facilmente recupero. Se quiser recuar para o PowerPoint. Não vale a pena, eu sigo, eu sigo aqui a minha apresentação. Dizia eu que nos sistemas de risco elevado e nos sistemas de risco elevado surgem muitos sistemas ligados à saúde e à prestação de cuidados de saúde. Nos sistemas de risco elevado, assume-se que eles contendem com uma série de valores fundamentais. E, de facto, nós podemos reiterar a não discriminação, mas o próprio acesso aos cuidados de saúde, a vida privada, a reserva da vida privada, a privacidade. Portanto, são sistemas que o próprio legislador, e eu queria chamar a atenção para isto, o próprio legislador europeu teve o cuidado de criar um anexo a dizer quais são esses sistemas. Não é só a saúde, podem estar ligados à justiça, à educação, etc., mas a saúde faz parte das áreas de risco elevado. E o que é que se exige para estes sistemas? De facto, para eles serem utilizados, exige-se que eles cumpram uma série de requisitos. E quais são esses requisitos? Muitos. Por exemplo, tem que haver documentação de técnica relativamente ao sistema, muito pormenorizada, tem que haver um registro de todas as utilizações do sistema, tem que estar sujeitos a um tratamento de supervisão, portanto, estão sujeitos a uma série de requisitos quanto à qualidade do próprio sistema, portanto, há aqui um grande controlo, a tal inteligência artificial de confiança, a IA de confiança, e robusta, e portanto, todos esses pressupostos, eles são assegurados através dos requisitos para a utilização dos sistemas de risco elevado. Depois temos os sistemas de risco inaceitável, que são aqueles cuja utilização vai ser prescrita e, portanto, porque eles consubstanciam uma ameaça à segurança, aos meios de subsistência ou aos direitos das pessoas. E é independente, esta inaceitabilidade é independente da natureza do sistema de inteligência artificial. Pode ser um brinquedo, mas se ele causar um risco que seja considerado inaceitável, ele não pode ser utilizado. O artigo 5º do regulamento diz-nos quais são as práticas de inteligência artificial proibidas. E, portanto, nós encontramos aqui resposta para aquilo que possam ser os nossos maiores receios. Por exemplo, técnicas subliminares que contornem a consciência de uma pessoa, ou técnicas manipuladoras com o objetivo de distorcer substancialmente o comportamento da pessoa, prejudicando a sua capacidade de tomar uma decisão informada, práticas que explorem vulnerabilidades de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas. Portanto, estas práticas são proibidas e encontramos aqui, de facto, uma grande limitação, eu diria este grande com um sentido muito positivo, não é? Porque estamos a prescrever, de facto, práticas que colocam em risco
sobretudo que contendam com a autonomia, para começar, dos cidadãos, e que, de facto, deslocam o problema, se me permitem fazer aqui esta consideração, deslocam o problema da consagração legal para o problema, para a área depois do enforcement e da efetiva aplicação destas normas e destas proibições. Por exemplo, para irmos para um outro campo, a leitura de dados biométricos, sistemas de inteligência artificial para inferir emoções de uma pessoa. Portanto, imagina que isso até poderia ser utilizado nos tribunais para saber se a testemunha está a mentir ou se está a dizer a verdade. Portanto, nós podemos ter aqui tudo aquilo que nós entendemos que é quase monstruoso em resultado da utilização da inteligência artificial é prescrito neste artigo 15. Em suma, o que se pretende é um uso de inteligência artificial que consiga fazer um balanço adequado entre os riscos, entre as oportunidades, os riscos e a responsabilidade. O que é consensual e o que é que nós podemos tirar, ou o que é que eu vos quero transmitir, que retirei de todos os instrumentos de soft law, de hard law que foram sendo aprovados. Em primeiro lugar, que os sistemas de inteligência artificial devem assistir a auxiliar o médico, sem o substituir, no processo de tomada de decisão. Isto é muito importante. Os médicos não vão acabar, os médicos não vão deixar de ser os responsáveis pela tomada de decisão clínica. A inteligência artificial será sempre um apoio, um auxiliar, um assistente. Nunca ocupará o lugar do médico. Não é isso, pelo menos, que se quer no estado atual da inteligência artificial. E os médicos devem sempre ter controle sobre e conhecimento da decisão tomada por inteligência artificial. Portanto, supervisão humana no mínimo. Portanto, isto é consensual e queria deixar esta nota porque não é sequer questionável. Dito isto, vamos então agora aos direitos e aos deveres dos utentes. A minha exposição já vai longa, mas eu não quero deixar de, não posso deixar de tentar perceber como é que todo este sistema de inteligência artificial, como é que toda esta regulamentação, como é que todas estas reclamações éticas, como é que elas interferem efetivamente com os direitos e os deveres dos utentes. E a grande pergunta é se a inteligência artificial vai criar um novo standard de cuidado clínico, um duty of care para os profissionais e para as instituições de saúde. Portanto, tem que termos, é que podemos encontrar aqui uma alteração concreta nos direitos e nos deveres para com o utente do cuidado de saúde e achando que sim, ou concluindo que sim, eu penso que neste momento todos nos encaminhamos para uma resposta afirmativa, saber quem é que vai suportar os custos e os riscos ligados a esta transformação. No que diz respeito aos direitos e aos deveres dos utentes, para além da Carta dos Direitos Humanos na era digital, nós podemos sempre relembrar e devemos relembrar a Lei de Bases da Saúde sobre os direitos e deveres dos utentes. E o artigo está aqui à nossa frente e verdadeiramente eu não vejo nenhuma impossibilidade prática da inteligência artificial levar ao não cumprimento destes deveres. Ou seja, eles, dito de outra maneira, eles não são, de maneira nenhuma, incompatíveis com a utilização da inteligência artificial. Vejam a proteção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, da não discriminação, da confidencialidade, da privacidade, o acesso aos cuidados de saúde, que até se espera que melhore, a escolher livremente a entidade prestadora dos cuidados de saúde. Nós não transferimos
esta escolha para a escolha entre um sistema de inteligência artificial e um médico, porque já vimos que o ponto de partida é um médico que é o responsável pela decisão clínica, ele pode socorrer-se da inteligência artificial, e, portanto, não há aqui uma transferência, digamos assim, de poderes, e se não há uma transferência de poderes, também não há uma transferência de deveres. Continua a ser o médico responsável por aquilo que já era responsável e o doente a ter os direitos que a ordem jurídica já lhe assegurava. Vou passar a questão dos deveres, vou referir também a Lei 15 de 2014 sobre os direitos e deveres do utente nos serviços de saúde. Há pouco o Sr. Presidente referiu que, de facto, a inteligência artificial é um mecanismo que vai ser utilizado a vários níveis e a todos os níveis na área da saúde, mas nós vamos manter-nos aqui na questão da relação médico-doente. E, portanto, o direito de escolha, a questão do consentimento, a adequação, o tratamento dos dados pessoais, o sigilo, o direito à informação, são todos direitos que não podem de maneira nenhuma ser prejudicados pela utilização do sistema de inteligência artificial. É óbvio que, e há pouco eu disse-vos isso, que nós temos vulnerabilidades acrescidas. Estas vulnerabilidades que nós encontramos, e este é um slide que eu já partilhei noutras intervenções que fiz na entidade reguladora da saúde, são vulnerabilidades que resultam naturalmente do próprio sistema. Eu reforço a questão dos dados pessoais e do tratamento dos dados pessoais. Aliás, há poucos dias, penso que foi ontem, vi no jornal, numa capa de jornal, a quantidade de ciberataques que existiram recentemente na área da saúde em Portugal e, portanto, efetivamente, nós queremos que haja um tratamento adequado dos nossos dados e uma segurança relativamente aos nossos dados. Queremos também, queremos, enquanto cidadãos, que haja respeito e equidade no tratamento dos utentes e, portanto, é preciso aqui um cuidado acrescido na questão das vulnerabilidades. Mas, também quanto aos dados, relembro que o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é um regulamento que já considera que os dados pessoais relativos à saúde são dados, são uma categoria especial e, portanto, são merecedoras de um regime especial no que diz respeito ao tratamento. E anuncia-se também o Espaço Europeu dos Dados de Saúde, e quando nós tivermos este Espaço Europeu dos Dados de Saúde, o grande desafio, as vantagens são evidentes, não é? Que é de os nossos dados circularem e, portanto, de alguma maneira, toda a Europa, em termos de próprio cidadão, se tiver um problema num país estrangeiro, o hospital do país estrangeiro vai ter acesso aos seus dados de saúde. Naturalmente, em termos de investigação, a investigação também poderá abranger cidadãos de toda a União Europeia, mas penso que uma das grandes vantagens é que a própria cautela relativamente aos dados de saúde e os meios de proteção dos dados de saúde vão ter uma dimensão que se calhar não têm hoje nos espaços nacionais. Aproximo-me do fim e tentei fazer aqui uma síntese sobre a relação médico-doente. E sublinhava esta questão, está bem? A inteligência artificial traz desafios para os médicos e traz desafios para os doentes ou para os utentes mais rigorosamente. De facto, se os doentes podem vir a ter mais dificuldade, digamos assim, no que diz respeito à prestação do consentimento e à forma como vão exercer a sua autonomia no que diz respeito à sua própria saúde e às suas decisões de saúde. Também é muito importante e acho que é um desafio que nós temos hoje, que é
a própria percepção dos utentes no que diz respeito à qualidade dos serviços de saúde. A inteligência artificial não vai resolver tudo. Ninguém vai resolver tudo. Os médicos não resolvem todos os problemas, a inteligência artificial não resolve todos os problemas. Nós vamos ter sistemas de inteligência artificial uns melhores do que os outros, como hoje também temos profissionais de saúde, uns mais competentes do que outros. E o que nós temos que gerir aqui de uma maneira são quase as expectativas dos doentes. Que não pensem que é uma partida em que uma das partes ganha. Não, nós temos, e os médicos vão ter que trabalhar com sistemas de inteligência artificial e vamos ter que trabalhar todos juntos e o diálogo vai ter que ser, digamos, a três, em alguns casos. E, portanto, a percepção do doente e a gestão das expectativas é muito importante nos tempos que se avizinham. Por outro lado, para o médico, ele vai ter que gerir também as novas tecnologias na saúde, vai ter que gerir de alguma maneira as suas interferências na decisão clínica e vai ter que gerir o problema da responsabilidade. A responsabilização, e aqui eu vou falar mais na responsabilidade civil do que na responsabilidade criminal, mas porque é o que está mais em causa quando falamos na utilização de um sistema de inteligência artificial, a responsabilização será sobretudo ao nível da instituição médica e ao nível em alguns casos, ao nível de quem concebeu e quem pôs em circulação o sistema da saúde. Naturalmente que não é o médico que vai ser responsabilizado civilmente por uma falha no sistema de inteligência artificial. Trago-vos aqui mais uma vez o livro branco do Conselho Nacional de Ética das Ciências da Vida, sobretudo porque penso que faz uma síntese muito interessante daquilo que importa na assistência clínica. De facto, encontramos aqui ou reiteramos aqui palavras, conceitos, ideias que já fomos usando e que dissemos logo no início da nossa apresentação, a confiança na prática clínica, as novas competências dos profissionais, portanto, ter algum cuidado que o profissional nunca se desligue do seu papel de supervisor e de responsável pela decisão clínica, a questão da verificabilidade dos sistemas de diagnóstico e na terapêutica, e portanto estamos aqui a falar na transparência e no tal rastreamento que deve ser possível fazer para não existir diluição de responsabilidade. Depois a questão da própria transformação do que há de ser a manifestação de vontade do doente, do que vai ser o seu consentimento informado e, mais uma vez, mas não quero mais chamar a atenção, a questão da privacidade e da proteção dos dados. Por último, gostaria de vos chamar a atenção para um projeto de que a Universidade de Coimbra é parceira e que está a fazer o seu caminho, é o projeto Júlia, trata da justiça dos direitos fundamentais e da inteligência artificial. Convido-vos a seguirem o nosso projeto, porque uma das áreas de intervenção é precisamente a inteligência artificial na saúde. Tivemos um workshop em Trento, em janeiro deste ano, e depois tivemos um em maio em Coimbra sobre a inteligência artificial na saúde em épocas de crise, portanto, o que é que aprendemos com a Covid e quais são as perspectivas para o futuro. Este projeto é um projeto que visa, sobretudo, dar formação a magistrados de toda a Europa, portanto, nós fazemos seminários que não são abertos ao público, são seminários só para magistrados, onde refletimos estas matérias. Os juízes vão ter aqui um papel fundamental e para eles também é um grande desafio a utilização da inteligência artificial e nestes seminários aprende-se muito, discutimos muitas questões práticas que podem ser do vosso interesse e um dos outcomes, dos resultados desta investigação é a realização de manuais que em breve vão estar disponíveis a todos. Convido-os, portanto, a seguirem-nos se tiverem interesse. Termino por aqui, agradeço muito a vossa atenção e fico naturalmente ao dispor para
responder às perguntas se entretanto foram feitas ou àquelas que me queiram fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Sandra Passinhas. Mais uma vez, uma apresentação que nos brindou com uma viagem muito esclarecedora sobre a temática que se propõe apresentar. Neste caso, uma explicação muito sucinta e muito clara sobre aquilo que é a inteligência artificial e aquilo que é a definição dos riscos no regulamento, e também uma viagem, uma exposição muito interessante sobre os desafios relativamente aos direitos e deveres que acabo-me desde já a agradecer. E vou aproveitar também, fazer aqui uma pequena batota, e vou aproveitar o desafio que a senhora professora lançou no início da sua apresentação para lhe colocar a pergunta que propôs para debate. E que era precisamente saber se o profissional de saúde deve informar o utente de que a prestação de cuidados de saúde será ou foi realizada com recurso à inteligência artificial. Muito obrigada. De facto, devo dizer-lhe que este é um dos temas que nós temos debatido no projeto Júlia com os magistrados. Porque eles têm que fixar padrões de responsabilidade, não é? E, portanto, em última análise, são eles que vão concretizar nas decisões judiciais o que é um padrão o dever de cuidado e o dever de informação, no caso. A resposta não tem sido consensual. A resposta não tem sido consensual. Se pedir a um colega, eu médica, se pedir a um colega ajuda para resolver um determinado caso, não tenho que lhe dizer ao doente. Se eu consultar um livro que saiu novo, um artigo de revista científica que saiu novo, eu não tenho que informar o doente quais foram as minhas fontes para chegar àquela decisão clínica. Agora, a verdade é que a inteligência artificial tem um peso, pode ter um peso que não tem, se calhar, o recurso ao colega ou o recurso às fontes, designadamente naquilo que diz respeito à autonomia da decisão clínica do médico. Porque nós podemos ter aqui caminhos muito divergentes. Nós podemos ter um paciente que diz: mas como é que o seu doutor é humano? Como é que decide isto sem recorrer ao sistema de inteligência artificial? E podemos ter o outro doente que diz: não, mas eu não quero que o seu doutor use máquinas, eu quero que o seu doutor decida de acordo com aquilo que sabe, com a sua experiência, com a sua intuição. E, portanto, à partida, nós nem sequer conseguimos identificar qual é que há de ser a atitude do doente, qual é que é a legítima expectativa do doente, se me entendem. E, de facto, perdemos aqui um padrão para aferir o comportamento que deve ser, do médico. Se calhar ligada Dá-me a minha opinião. se calhar ligada aqui um bocadinho àquilo que acabou de referir, nós temos aqui algumas questões já pronunciadas pelo público e que se calhar liga-se aqui um bocadinho àquela questão que é a humanização ou desumanização da relação e também esta questão da relação entre profissional de saúde e utente. E se calhar fazia estas duas questões tentando aqui ligar um bocadinho ao que acabou de referir. Portanto, considera que te colocam desafios adicionais no sentido de evitar a desumanização dos cuidados de saúde com a inteligência artificial, não é? Temos aqui um risco de desumanização. E existindo esse risco, como é que a utilização, como é que nós podemos obviar esse risco na relação de confiança estabelecida entre o profissional de saúde e o utente? Não é uma questão fácil, não é? Mais ou menos. Nós temos sempre que pensar, a inteligência artificial é um instrumento poderosíssimo, ninguém duvida, mas é um instrumento. O que é que nós temos hoje ao nível do doente? Os doentes queixam-se de quê? Que entram no gabinete e que o médico, isso já nos aconteceu a todos com utentes, e que o médico está em frente ao computador a escrever. E passa a consulta, grande parte da consulta, o médico passa em frente ao computador a escrever. Já me aconteceu do médico estar a escrever o relatório da minha consulta no computador enquanto está na consulta. Portanto, nós sentimos isso. A desumanização é um risco para a medicina, que não é um risco específico da utilização da inteligência artificial. Pelo contrário, se calhar, a utilização da inteligência artificial, se eu tiver um sistema de inteligência artificial generativo que me esteja a fazer um relatório da consulta, que eu possa estar a olhar para o doente e a falar com o doente e a ver a maneira como ele se mexe quando fala um determinado sintoma
a maneira como ele não olha para mim quando diz que tem comido, tem cumprido com o regime alimentar que eu prescrevi. Se calhar, se nós temos um sistema, nós podemos ter um sistema de inteligência artificial que assuma determinadas funções burocráticas, por exemplo, administrativas, etc., que permitam ao médico centrar-se mais no doente. Doutor Guilherme, não há respostas assertivas neste caso, não há respostas definitivas. Nós temos sempre que pensar na inteligência artificial como um instrumento, repito isto, está bem, sublinho isto. E, portanto, eu também, não pensem que eu não, os senhores auditores que fizeram a pergunta, não pensem que eu não tenho receios com a inteligência artificial. Nós todos, juristas, temos muitos receios com a inteligência artificial. Agora, o que eu acho que é preciso é um caminho de orientação para que a inteligência artificial possa permitir melhorar a humanização. Não vejo, não prevejo, não penso que seja possível, de facto, em nenhum caso, a substituição do médico por uma inteligência artificial. Não creio verdadeiramente, nem sequer de forma limitada. Nem sequer de forma limitada. E, portanto, o grande objetivo será instrumentalizar verdadeiramente a inteligência artificial para o cuidado médico. Não desconhecendo. As vantagens da utilização destes sistemas. Obrigado. Vamos agora abrir um espaço de perguntas e respostas com as pessoas que nos estão a ver através das redes sociais da Entidade Reguladora da Saúde. Como é hábito, podem colocar questões na caixa de comentários ou nas caixas de papo, como diz a plataforma que utilizamos, o StreamYard. E penso que já temos algumas perguntas por espectadores. A Patrícia Moreira me pergunta: o regulamento de inteligência artificial não define supervisão humana, ainda que tenha referido que o médico não será substituído. Como poderá a supervisão humana ser reforçada? Devemos treinar os profissionais de saúde? Posso responder já? Claro, claro. Sim, Claro. responderei já. De facto, agradeço muito à Patrícia este comentário, porque este é um ponto essencial, que é a formação dos profissionais de saúde. Em geral, é um problema, ou melhor, é um problema em geral para a nossa sociedade. Eu conto na minha intervenção, disse que tinha ficado intelectualmente muito satisfeita com o facto de o próprio regulamento ter apresentado uma definição de inteligência artificial que eu acho que é mais rigorosa, porque nós estamos a aprender, nós estamos num processo evolutivo muito recente e muito apressado, e portanto nós precisamos de clarificar conceitos e de clarificar realidades. E de facto, isto requer o quê? Sobretudo para quem utiliza o sistema, requer uma formação para compreender o sistema, para ser capaz de compreender o sistema, e requer a tal transparência que eu falei há pouco, não é? Que se consiga explicar a quem está a utilizar um sistema de inteligência artificial de risco elevado, como serão normalmente os da saúde, como é que este sistema está a responder, que dados é que utilizou, que algoritmo é que está, que algoritmo, de forma explicável, é que está a aplicar, como é que chegou a estas conclusões, e como é que nós chegamos a este ponto. E, portanto, há aqui deveres de informação, vou sintetizar, há deveres de informação, há deveres de transparência e há verdadeiramente deveres de formação, para que o médico possa compreender. O médico tem que compreender num duplo sentido. Ele tem que compreender para transmitir aquilo que for transmitir ao doente e tem que compreender para decidir. Em última análise, a decisão terá de ser dele. Nós não podemos contentar-nos com uma leitura radiológica, por exemplo, que diga este paciente foi detectada esta patologia. Não, é necessário que se diga a leitura foi feita aqui, segundo este modelo, e detectou-se isto. Portanto, é necessário, é uma condição necessária, Patrícia, para manter aquilo que tem sido imprescindível na regulação, que é a questão da supervisão humana. Não perdemos o controle. Obrigado, Sra. Professora. Desculpa. Eu penso que temos mais questões. Paulo Soares,
Que informação sobre a inteligência artificial utilizada deve ser disponibilizada ao utente? Paulo, essa é a grande pergunta, não é? Efetivamente, eu penso que dependerá sempre das circunstâncias concretas. Dependerá sempre, e nós, muito possivelmente, se não existir já hoje, que eu acho que já existirá hoje, nós vamos poder, se calhar, ter vários sistemas de inteligência artificial. Pensem, eu posso entrar nas urgências, posso ser sujeito a um sistema de inteligência artificial para a triagem, posso ser sujeito a um sistema de inteligência artificial para uma segunda triagem, depois para diagnóstico e depois para terapêutica. Portanto, dependerá sempre das circunstâncias. O que é importante também nós percebermos, para delimitarmos de alguma maneira esta obrigação que parece que é hercúlea, não é gigantesca. Eu tenho direito a ser informado dos sistemas de inteligência artificial que contendem com os meus direitos. Por exemplo, no hospital, se for utilizado um sistema de inteligência artificial para fazer as escalas de presença, fazer a constituição das equipas, isso não contende com os meus direitos enquanto utente. Portanto, eu não tenho que ser informada relativamente a este sistema. Agora, naquilo que contende com os meus direitos, e desde logo o meu direito a ter uma informação clara sobre o meu estado de saúde, a ter uma informação que me permita tomar as minhas decisões, o tal utente participativo, não é, nas decisões de saúde, aí a informação é de facto um dever e um direito, um dever para quem estiver encarregado nas várias fases e um direito para o utente. Muito obrigado, Sra. Professora. Penso que teremos também algumas que começam a chegar. Gabriel Correia, pensa-se a inteligência artificial como um mecanismo de maior acessibilidade, mas haverá novos desafios para a população com menos literacia informática? Teremos aqui um risco de exclusão? Gabriel, a sua pergunta é muito pertinente, porque permite-me dizer aqui, levantar aqui a questão, nós temos um problema antes da inteligência artificial, que é o problema da digitalização. Não é? Nós temos uma sociedade que ainda, ou temos um mundo, um planeta, em que a digitalização não segue sempre ao mesmo ritmo. E, portanto, esse é um problema. Todavia, no que diz respeito à inteligência artificial, até podemos ter uma solução oposta àquela que o Gabriel apresenta. Nós podemos ter até uma maior acessibilidade decorrente da utilização da inteligência artificial, maior acessibilidade para a população. O grande problema da exclusão em termos de inteligência artificial não se situa ao nível do utente, situa-se ao nível do médico. A tua médica é que tem que estar. O médico é que vai fazer aqui a descodificação, digamos assim, não é? É que vai ser aqui o intermediário na prestação dos cuidados de saúde. Ele vai ter que saber com o que é que está a lidar, qual é o instrumento que tem em mãos, para poder transmitir ao doente. Portanto, eu não diria, eu deslocaria o problema do acesso ao cuidado de saúde, porque eu acho que vai aumentar o acesso aos cuidados de saúde. Onde é que eu colocaria o problema? Eu colocaria o problema depois na parte do consentimento, na autonomia do doente, porque o médico vai ter que ser capaz de descodificar para o doente o sistema de inteligência artificial e de fazê-lo de uma maneira pedagógica, não é? Em alguns casos, para o levar a participar na decisão. E eu penso que o desafio estará mais nesta fase. Mais uma vez, obrigado. Eu não sei se o António ou o Guilherme querem comentar alguma coisa, mas Eu diria talvez, e vai bater aqui um bocadinho à questão do Nuno Silva, que vem aqui, portanto, se calhar é uma perspectiva diferente daquilo que diz respeito ao direito à informação, daquilo que deve ser transmitido ao utente ou não deve ser, e aqui a questão do Nuno Silva realmente parece-me ser pertinente e um contraponto àquilo que a doutora vamos ver então a pergunta do Nuno Sim. Silva, que se os mecanismos de IA não devem ser interpretados para todos os efeitos como os restantes meios complementares de diagnóstico e terapêutica que auxiliam a intervenção dos profissionais de saúde. A relação destes com a IA não será para efeitos jurídicos a mesma que tem, por exemplo, TAC, análises clínicas, raio-x, normas clínicas, etc. Posso responder?
Claro. Nuno, muito obrigada pela sua resposta. O Nuno toca num ponto sensível. E qual é que é o ponto sensível? É que está diagnosticado, está demonstrado no que diz respeito ao diagnóstico e à radiologia, à imagem, que de facto a inteligência artificial faz aquilo que os humanos não conseguem fazer. Ela consegue fazer uma leitura. O ser humano, se passar o dia a ver raio-x, ao final de algumas horas perde a acuidade visual, está cansado. Portanto, o que nós verificamos na inteligência artificial, e aqui na parte do diagnóstico é onde está a andar, a evolução está a ser mais rápida, é que a inteligência artificial é claramente melhor do que o ser humano. E, portanto, vamos para além daquilo que o Nuno disse, no sentido de não é, de facto, não está ao nível do raio-x, ela está ao nível do médico e acima do médico. E, portanto, não é um instrumento. Agora, o que nós temos que fazer, aqui neste caso, é manter, e vou ao encontro do que disse o Nuno, manter a supervisão humana para que a leitura que é feita da imagem, que o médico já não conseguiria fazer, provavelmente, portanto, a capacidade de leitura é muito superior à capacidade humana, que o médico consiga, lá está, perceber como é que foi feita aquela leitura pela inteligência artificial, portanto, que aquela leitura não passe da inteligência artificial, do sistema de inteligência artificial, para o doente. Que haja a parte aqui da supervisão do médico, que é ele confirmar, verificar a leitura que foi feita pela inteligência artificial. É óbvio que, e estou a falar por aquilo que nós ouvimos nos seminários e pelos médicos cientistas que vêm aos nossos seminários, que provavelmente o médico não vai contrariar aquilo que foi lido pela inteligência artificial, não é? Porque ela fê-lo com uma capacidade sobre-humana, digamos assim, se podemos dizer, usar esta expressão, e portanto há aqui uma vantagem. Mas voltamos ao mesmo, que é sempre manter o fator humano, sempre manter o juízo clínico como sendo um juízo que cabe ao médico humano e aproveitar naquilo que é possível e beneficiar da evolução científica e da ajuda da inteligência artificial. Portanto, fiz aqui um twist, está bem? Dizendo ao Nuno Silva que, de facto, esta é uma área sensível, mas que, penso eu, ainda assim não põe em causa aquilo que devem ser as ideias fundamentais relativamente à relação médico-doente e inteligência artificial. Muito obrigado mais uma vez, Sra. Professora. Temos mais uma ou duas perguntas. Atualização da OIA, pergunta F. Pimenta, se pode colocar em causa a relação de confiança estabelecida entre o profissional de saúde e o utente. Eu vou dizer o seguinte: esta relação de confiança é a base da relação médica, não é? É o valor fundamental. O doente, ele tem direitos que dizem precisamente respeito a isso, diz logo a liberdade de escolha do profissional de saúde, é um elemento fundamental. O que nós temos que fazer é orientar a inteligência artificial para permitir ao médico olhar para o doente, que é um dever que ele tem, é um dever deontológico, olhar para aquele doente em concreto, para aquela pessoa que ali está, ainda que esteja num serviço de urgência e que seja a 11ª pessoa que surge em janeiro com sintomas de gripe, verificar se somos mesmo a falar de uma gripe, olhar para aquele doente e prestar-lhe os melhores cuidados de saúde ao seu alcance. Esta é a relação fundamental e a relação que tem que ser preservada. A inteligência artificial, esperamos nós, e esperemos nós, todos enquanto utentes, tem que permitir isso. Agora, cada paciente, é como disse há pouco, as expectativas são divergentes e nós vamos ter, e se calhar,
aquele médico que está no gabinete, em que o paciente chega ao gabinete e já traz o diagnóstico, porque foi, desculpem a expressão, ao doutor Google, não é? E diz: "Olha, eu tenho estes sintomas e, portanto, eu devo ter isto, é por isso que tenho que ver o seu doutor". Se calhar este doente, quando estiver disponível um sistema de inteligência artificial, também vai dizer ao seu doutor: "Eu não me interessa muito o que pensa, mas se puder ir ao sistema ver qual é que é a resposta", isto pode acontecer. Esperemos que não, mas é quase evidente, é quase uma inevitabilidade. O que é importante é não perdermos de vista aquilo que referiu, que é manter esta relação de confiança que historicamente, desde sempre, é a base da relação entre médico e doente e continuará, eu creio que continuará a ser no futuro. Penso que Muito obrigado. temos uma ias falar alguma coisa, Ferreirinha? Não sei se temos ainda alguma questão do público, gostaria de só Temos, depois de colocar uma, acho que sim. temos mais uma. Ana Maria Figueira, como é que as instituições de saúde podem preparar, orientar os seus profissionais para introduzir esta dinâmica da inteligência artificial na relação com os doentes? Muito obrigada, Ana. Eu se calhar reencaminho esta pergunta para a ERS, para a entidade reguladora da saúde, porque, mas vou só sublinhar uma pergunta, aqui uma questão que a Ana fez, que é, estamos a falar, e isto é fundamental, eu falei muito na relação médico-doente, porque foi de facto esse o desafio que me foi proposto, mas isto é algo que vai abranger todos os profissionais de saúde das instituições de saúde, não é exclusivo da classe médica, nem vai ser, nem vai ser, nunca. Portanto, isto é de facto um ponto fundamental, não é? É aquela a permeabilização da inteligência, dos sistemas de inteligência artificial no nosso cotidiano, vão de facto gerar uma necessidade de formação e de informação por parte de todos os agentes, ou de quase todos os agentes da saúde. Ainda antes de passar à ERSE, o que é que eu quero dizer? É que, de facto, de há 5 anos para cá as coisas evoluíram muito, portanto, nós estamos a falar sequer de uma década e, portanto, também acredito que a própria sociedade vá ficando cada vez mais literada relativamente a estes temas. Não se esqueçam que nós temos os nossos estudantes, e que quando digo os nossos estudantes, digo de todos os níveis do ensino, que estão a utilizar sistemas de inteligência artificial generativa. E se não estão a utilizar, estão pelo menos a ser ensinados como controlar ou como utilizar. E, portanto, a literacia vai crescer muito, penso eu. Mas passo então reencaminho para as entidades que têm essa competência. Sim, é curioso o senhor professor a falar da literacia, precisamente por causa disso, porque uma das principais atividades da ERSA é precisamente a produção de informação no âmbito do reforço da literacia sobre direitos e deveres dos utentes. Nesse sentido, há um conjunto de ações no âmbito da literacia que podem ser levadas a cabo, porque é em si o reforço da informação disponível quer para utentes, quer para prestadores, que vai facilitar naturalmente este tipo de questões e ajudar a orientar quer os utentes, quer os prestadores sobre os seus direitos e sobre a melhor forma de garantir os seus direitos, porque é precisamente isso é por causa disso que estamos aqui hoje, por causa das competências da ERSE no âmbito da garantia dos direitos e deveres dos utentes. E a literacia para a ERSE é um fator muito importante para a garantia dos direitos e deveres dos utentes. Portanto, parece-me um ponto muito válido. E eu, se calhar, aproveitaria até para devolver um bocadinho a questão e perceber se, na ótica da senhora professora, existe algo mais para além do reforço da literacia, ou qual será o papel da ERSE para além do reforço da literacia e da divulgação de informação? Muito obrigada. Eu acho que as entidades reguladoras têm sempre uma função muito desafiante.
no sentido de elas trabalharem diretamente com, com os vários agentes. E desculpem estar a usar esta expressão vaga, não é? Mas vocês de facto têm um acesso privilegiado, quer a quem presta cuidados de saúde, quer a quem recebe cuidados de saúde. E eu acho que uma das grandes vantagens é, por exemplo, há pouco eu falei, dar resposta a uma dúvida que eu há pouco trouxe, que é a questão das expectativas dos utentes. Ninguém, como uma entidade reguladora, está capacitada, empoderada, como se diz, para conseguir aferir quais são essas expectativas. Eu acho que o fenómeno ainda é recente, ainda há muito pouco saber sobre isto, e é natural, porque nós estamos numa avalanche, não é, de informação, estamos numa avalanche de orientações éticas, numa avalanche de regulamentação. O próprio regulamento europeu não é um regulamento fácil de compreensão, é longo, tem 200 páginas, há aqui um trabalho tal trabalho de descodificação de que eu falei há pouco, mas é muito importante também começarmos a aferir e a perceber o que é que o utente espera. Será que nós estamos a pensar bem, estamos a decidir bem? Será que o utente mesmo reforçar a sua autonomia? Ou será que ele só quer ficar descansado, repousar num sistema que lhe dê confiança? Será que de facto nós estamos preocupados com a supervisão humana? Será que a longo prazo, ou a curto prazo, não transferiremos muito facilmente esta confiança para a máquina? Eu espero que não, mas é um risco, não é? É um risco. E sobretudo é um risco num quadro como é o quadro atual, em que nós temos um envelhecimento da população, temos um aumento da procura dos serviços, temos um aumento da diversificação dos serviços procurados e oferecidos, e portanto temos algumas queixas, às vezes, em relação às expectativas não cumpridas dos utentes, algumas delas compreensíveis, claro, outras não, mas, e portanto saber como é que nós, neste contexto, não é? Como é que nós vamos reagir, como é que o utente vai reagir a esta nova possibilidade aberta pela inteligência artificial. Se calhar, e sobretudo verificar se não somos nós, teóricos preocupados, que estamos a pedir, a exigir precauções, que depois o utente real, a pessoa real, não valorizará. É uma dúvida, confesso-vos, e perdoem-me este desabafo, mas eu acho que, de facto, é algo que ainda não está a ser feito. Nós estamos muito no topo, não é? Estamos muito no topo e nas orientações, e eu acho que a ERSE tem aqui um papel importante a desempenhar, no sentido de ouvir os utentes. Eu não quero dizer base, porque não quero criar aqui uma super informação, não é? Mas quem está na realidade e quem tem todos os dias, ou quem tem aquelas pessoas que todos os dias vão beneficiar de cuidados de saúde e vão pedir prestação de cuidados de saúde, solicitar prestação de cuidados de saúde. O que é que elas querem? O que é que elas esperam? Porque senão também podemos estar a correr o risco de estar a ser paternalistas. Estão preocupados com a proteção de dados e depois temos os jovens, por exemplo, que cedem os dados gratuitamente, que vão a sítios para ceder dados. Acho que este levantamento é um levantamento importante. Espero que o possam fazer, se não a curto prazo, pelo menos a médio prazo. Sim, e é muito importante da nossa parte também exercer os nossos poderes de supervisão e de monitorização, porque é também percebendo o que se aplica efetivamente na prestação de cuidados de saúde no terreno, o contexto real da aplicação da inteligência artificial e da forma como os direitos dos utentes são garantidos, e é assim que o papel da ERSE também pode sair reforçado para uma atuação também bastante segura e que seja profícua, quer para os utentes, quer mesmo na orientação aos prestadores sobre como agir. Sim.
Muito obrigado, Sra. Professora. Exatamente. Muito obrigado também, Sra. Professora, pelos esclarecimentos, pela apresentação, por ter aqui também, de alguma forma, desmistificado aqui algumas questões que nós também poderíamos ter, algumas dúvidas sobre a interpretação do regulamento, obviamente, por este confronto destas questões que fomos colocando, que são essencialmente problemas éticos, problemas que nos assolam e que já temos aqui algumas luzes para a resposta, não é? Agradecemos. Doutor Vitor está sem som. Professora Sandra, últimas palavras? Tenho só agradecer à Entidade Reguladora da Saúde o convite, agradecer a estes interlocutores muito especializados e, de facto, muito colaborantes, e também ao público, porque, de facto, não consigo saber quem são, alguns posso adivinhar, porque, pelos nomes, mas muito obrigada por terem ajudado também, terem permitido também desenvolver algo, as minhas ideias, basicamente é isso. Quem tem de agradecer a sua disponibilidade e a sua paciência para estar connosco nesta edição de Fórum somos nós, em nome da entidade reguladora e do Conselho de Administração, o nosso muito obrigado pela sua participação, apresentação e pela paciência que teve em responder às perguntas dos utentes e das pessoas que nos estão a assistir. Muito, muito obrigado. O Fórum 20 anos, 20 temas de hoje está quase a terminar. Apenas informar que voltaremos no próximo dia 16 de outubro com um novo tema: desinfecção e esterilização de dispositivos médicos e gestão de tratamentos de resíduos hospitalares. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar até ao final esta emissão, porque por razões técnicas, por exemplo, o Instagram cortou a emissão, a gravação ficará disponível nos canais do YouTube da Entidade Reguladora da Saúde e também ficará disponível na página da internet. Então, até breve.